Família palmeirense, Palmeiras se preparando para esse clássico aí contra o Flamengo, né, no Maracanã, quebrar esse tabu. O Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro com 3 pontos de diferença. Se ganhar, vai a 6 pontos com 3 vitórias, pessoal. Sem sombra de dúvida, isso é importantíssimo, né? E pelo futebol que o Palmeiras tem jogado, pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando, eu acho que não teria momento melhor para o Palmeiras enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Jogando bem, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes jogando muita bola, né? Mas infelizmente, né, aconteceu problemas aí de última hora, né? A questão de Everton, a questão de Andrés Pereira, né? Podendo ficar de fora desse clássico, é uma pena, né? Porque eu acho que tem os grandes jogadores precisam, né? Necessitam de grandes jogos como esse aí. Mas é como eu disse, né? Mesmo se não puder atuarem, acho que tem jogadores ali no banco qualificados para entrar, fazer uma grande partida e o Palmeiras quebrar esse tabu, quebrar essa sequência aí que vem de não conseguir vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Sem sombra de dúvida, Abel está armando um time justamente para isso, né? Para conseguir fazer uma grande partida ali no Maracanã e sair com os 3 pontos. Vamos acompanhar aí as informações. Créditos do vídeo vai para Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. Isso é agora, porque a gente vai projetar agora o clássico, o jogão que acontece no fim de semana, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Eu olhei aqui sem arbitragem ainda, viu? Ainda sem arbitragem. Pode ser a volta de Ramon Abate Abel, já pensou? O cara precisa de um estímulo e tal. Mas, enfim, vamos falar desse jogo aí, porque tem várias fotos. A gente pode começar por esse ponto aí. Eu fiz um mistério, tem um problema de contusão no Palmeiras que é importante, que é o que o Daniel Santana está falando aqui. Então vamos falar sobre isso, massa. Problema de última hora. O Everton não vai para o jogo, é isso? Não, calma, não está definido ainda, ele vai ser reavaliado hoje, né? Sentiu um problema na mão, goleiro com problema na mão é o massa sem almoço, é um inferno, então não dá. Aí tem uma questão que precisa ser colocada, mas não está definido ainda, tem tempo até o jogo, hoje é sexta-feira ainda, tá? Calma, sexta-feira ainda. Mas, a princípio, o Palmeiras tem um problema aí com o Everton. Por outro lado, tem a volta do Kelvin, o Gomes treinou normalmente, né? E vamos ver, vamos esperar, ok? Essa é a situação. Bom, se ele não jogar, você falou que deve ser o Lomba, é isso? Não é o Carlos Miguel? Oi? Se o Everton não puder jogar, jogaria o Lomba e não o Carlos Miguel. Eu gostaria que fosse o Carlos Miguel, mas conhecendo o Abel Ferreira como conhecemos, né? Aí Carlos Miguel é o Lomba mesmo. Ele vai manter a sequência dos goleiros que tem lá. Entendeu? Eu colocaria o Lomba com alguma tranquilidade, porque o Carlos Miguel segue com 28 jogos na sua carreira. Ele acabou de fazer 27 anos, ele tem 28 jogos. O Lomba, cara, o cara já conhece o clube, esses jogadores. O outro acabou de chegar. Não é nem questão para mim de hierarquia. Eu acho que como goleiro, pela atual situação do clube, eu colocaria o Lomba. No futuro, pode ser que o Carlos Miguel vai jogar 1 milhão de vezes mais do que o Lomba. Mas eu não vejo nem muito sentido de tentar falar, vai lá, estreia aí contra o Flamengo no Maracanã, Carlos Miguel. Olha, eu não faria isso jamais. O que você acha, Arnaldo? Bem difícil, hein, cara? Um problema chato esse, porque eu acho que a gente fica falando muito dos ataques. Eu estava conversando hoje de manhã lá no poste de bola, dos ataques poderosos e tal, mas os goleiros também podem definir esse jogo, né? São goleiros de alto nível, são goleiros constantes que jogam quase todas. Eu acho que é um desnível muito grande. Em outra posição você pode ter alguma... E os elencos, a gente fala, os elencos são ótimos, mas goleiro reserva é goleiro reserva, velho. Goleiro reserva é goleiro reserva, não é a mesma coisa. É aquilo. Sabe, você vai os detalhes, né? Se você reparar no Corinthians e Santos e no Atlético e Cruzeiro, os gols que o goleiro do Corinthians toma e que o goleiro do Cruzeiro toma depois de substituir o Cássio
eles parecem gols indefensáveis, mas para goleiros acima da média, estão jogando o tempo todo, talvez aquelas bolas tivesse o desvio e a bola vai para escanteio. Se você reparar, algumas delas, alguns dos gols tomados, é a mesma situação do Donelli no 2-0 Palmeiras e Corinthians, em Barueri. Bate lá o Martins de média distância, bateu bem, fez a curva. Pô, o goleiro não chegou. Difícil chegar, né? Mas tem goleiro acima da média que chega. Essa é a questão do goleiro titular para o goleiro reserva. Muitas vezes. Ainda mais sem ritmo, né? É uma baixa... Nossa, eu acho uma das piores. Você perder um goleiro titular... E pode, se for um problema na mão, goleiro titular, talvez ele não possa jogar em Quito também, né? Já tem uma altitude, a altitude, bola rápida, sei lá. Isso é o que mais me preocupa, aliás. Não é nem o jogo de domingo, porque o Campeonato Brasileiro tem recuperação. Se o Palmeiras perder, você vai continuar ali, vai cabeça a cabeça. O que me preocupa é Quito. Entendeu? Um jogador que está absolutamente ambientado e acostumado com a altitude, que é o Everton. E o Lomba, apesar de ter feito... Ele fez 4 jogos, acho 5 jogos no ano. Ele não está totalmente fora de ritmo, mas está sem ritmo. E o Carlos Miguel, nunca jogou. Sei lá, jogou pelo Corinthians a última vez? Sei lá. E ele jogou um jogo na Copa da Inglaterra, só que caiu rápido. Então ele saiu de lá com um jogo, eu acho, se eu não me engano, só. Faz muito tempo que ele não entra em campo. Então, cara, é difícil, mano. Difícil. Eu colocaria o Carlos Miguel. Eu também. Mas ele vai de Lomba. Pode anotar aí. Eu também colocaria o Marcos Miguel. E pela importância do Everton, sinceramente, eu acho que o Palmeiras deveria explicar bem pro torcedor o que aconteceu, sabe? Falar, torcedor, é isso... A situação é essa, vamos juntos. O Palmeiras é assim, não é São Paulo não, meu. Palmeiras vai explicar direitinho, fica tranquilo. Vão explicar. Só não vão fazer o alarde e tal, mas quando tiver constatado, não é São Paulo não. Fica tranquilo que vão explicar. É uma questão de última hora que dá uma bagunçada em tudo que a gente vinha falando aí, né? Até... o Flamengo é um time que toma muitos gols. Agora o Everton, eu sou fã do Everton, acho ele muito bom goleiro. Eu acho que ele tem... Talvez no cara a cara, talvez seja o melhor goleiro do Brasil, com alguma folga. É difícil você fazer gol no Everton cara a cara, hein? O que ele salvou o Palmeiras várias vezes, eu acho que é um desfalque, se acontecer, um desfalque bastante importante. Gosto muito dele, acho um ótimo goleiro. Não sei o que vocês acham. Eu também acho um dos melhores. Eu não tenho nenhuma discussão. Acho que o Carlos Miguel tem potencial para ser melhor que ele pelo tamanho, pela envergadura, mas não agora, né? É isso. Um time campeão também enfrenta esses desafios, tá? E aí tem que ter confiança no trabalho. Se os caras mantiveram o Lomba lá, Marcelo Lomba, é porque eles confiam no goleiro. Exato. Então, eles vão assumir a responsa agora. Confiamos no cara e o Lomba não é um bebê, né? Então ele tem toda a condição de entrar e fazer um bom jogo, cara. Perde bastante, né? Mas é isso, tá no elenco, foi preparado para isso. O Palmeiras não quis que ele saísse no meio do ano, não quis. O Palmeiras fez esforço para que ele permanecesse. Então vai ter que ser ele a jogar. O outro não joga há anos, cara. Não dá. Bom, o Arnaldo deu spoiler, então vamos falar sobre isso. A notícia do dia, olha, esse jogo Flamengo e Palmeiras, ele começar... Ele começou lá no Palmeiras e São Paulo, no São Paulo e Palmeiras. Começou ali, até antes já teve coisa, e aí aconteceu tudo. Leila e Bape, Leila não vai pro Maracanã e tal, e o capítulo de hoje dessa história é que o Departamento de Controle Antidopagem foi lá ao Ninho do Urubu hoje, de surpresa, e isso é normal, né? Existem esses exames, chegadas de surpresa, e lá começou a fazer exame em todo mundo, e o Flamengo emitiu uma nota oficial reclamando disso, porque isso teria atrapalhado a preparação do Flamengo. Eu vou ler aqui o que o Flamengo divulgou como
Um comunicado oficial. O Clube do Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, que realizou nesta sexta-feira, dia da principal atividade antes da partida de domingo, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da ABCD presentes, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que nesta mesma semana o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Daí esse é o comunicado do Flamengo, o Arnaldo. Eu acho, de fato, a atividade para um jogo de domingo, o treino de sexta costuma ser o treino mais importante. O da véspera é mais a bola parada e os detalhes finais para definir equipe e tal. Acho uma inabilidade completa a visita nessa semana, nesse dia, total. Só dá pano para manga, aumenta o clima de hostilidade bastidor. Eu acho ridículo a atitude, né? Tem 1000 dias para ir. Aí vai na sexta-feira, antes do principal jogo do futebol no Campeonato Brasileiro. Só falta agora, se o Flamengo perder, eles querer colocar desculpa, né? Vamos colocar desculpa que isso aí atrapalhou, pessoal. Nada a ver. Isso aí faz parte, sempre aconteceu no futebol brasileiro, sempre teve isso. Claro, no momento do jogo decisivo, aí eles agora querem transferir a responsabilidade e colocar mais pressão, que não existe isso. Brasileiro que a gente está tanto aguardando. E aí dá motivo para todo mundo lá do Flamengo emitir 1000 notas e tudo mais. Com um detalhe, né? O Flamengo tem, talvez, o único clube brasileiro que tenha tido um episódio em relação a essas visitas, que é o episódio do Gabigol, né? Que ficou notório. Foi, inclusive, né, afastado, que se recusou a fazer xixi, xingou todo mundo. Vocês lembram disso, né? Não tem mais Gabigol no Flamengo, mas tem essa visita. Agora quem está reclamando não é só a direção, né? O Felipe Luiz também reclamou e tudo mais. Acho completamente desnecessário. Nesse momento, acho uma inabilidade atroz. Enfim. Antes do Massa falar, Tirone... Fala, pode falar. Lembrando, o Flamengo reclama até que 3 ficaram acompanhando a atividade tática, enfim, do time e tal. Esse corpo a corpo é normal, a ponto aquela vez de que irritou e quase deu uma punição pesada a Gabigol, é porque ele foi sozinho, ele não quis acompanhamento. Isso, ele quebrou todos os protocolos, todas as regras. É normal ficar no olho, no protocolo, não deixar ninguém sair, porque você tem que tomar cuidado, troca de frascos, enfim, aquela possibilidade. Então, isso até que é normal. Mas eu tô 101% com o Arnaldo. É um momento. A gente está falando desse jogo aqui no G4 há mais de um mês. Os detalhes, tomem cuidado, arbitragem, vai ter que ser um cara especial, é um cuidado especial, avisa antes quem é o árbitro, chama os 2 presidentes para perguntar se está tudo bem o árbitro, para ninguém reclamar, o melhor VAR que pode ter vai para o jogo, a melhor câmera de lateral, só tem uma nos jogos, põe 2 câmeras, faz tudo que tem que fazer bem diferente, para não ter problema. Aí o que os caras fazem? Mandam um exame de doping na véspera desse jogo, pra quê? Por que não fez antes do Vitória, antes do Grêmio, antes do Corinthians? Por que tinha que ser agora? Aí você dá motivo para reclamação. Então, esse mínimo de cuidado que a gente pede num jogo especial, os caras não tiveram.
simplesmente para mim é isso, assim, você tem que pensar nos mínimos detalhes antes de uma decisão gigantesca dessa, com transmissão para o país todo, que pode decidir o campeonato. Então essa era um cuidado a mais que vai ter, gente, é o seguinte, nós vamos lá, vamos na segunda, mas não vamos antes desse jogo, vamos na terça, vamos antes do jogo do meio de semana, do Botafogo, beleza, mas para quê? Para que dar um motivo? E os caras deram motivo para a reclamação do Flamengo. Sinceramente, tem coisas que no futebol que são bem evitáveis, cara. E essa, para mim, era uma delas. Eu quero ouvir o Massa falar. Só para acrescentar uma informação, tirando desculpa, para você perguntar para o Massa, se a gente falou do Lomba, o Saul não treinou de novo e está fora do jogo, em princípio, do domingo, né? Estava falando do talvez o Lomba jogar no lugar do Everton pela lesão. O Saul continua com problema no tornozelo, não treinou com os demais, só fez o corpo a corpo com a comissão de dopagem, mas não treinou, não participou da atividade normal com os demais. Vamos falar já dos times, só eu quero passar a bola para o Massa sobre essa questão, mas eu vou dar o meu pitaco e vou contra vocês dois. Numa boa, eu fico imaginando se acontecesse exatamente o contrário. Vamos lá, os caras foram lá no Palmeiras hoje. Vamos fazer um negócio aqui, tarará. E se o Palmeiras fizesse esse escândalo que está fazendo a diretoria do Flamengo? Não, porque viu, porque atrapalhou, porque não sei o quê. Cara, o que todo mundo já está destruindo, porque o Abel é um chorão, porque não sei o quê, porque reclama de tudo, que chororô e tudo mais e tal. Eu acho que estaria muita gente falando isso. Se a visita fosse no Palmeiras, era igualmente condenável na sexta-feira. Sim, claro. Coisa absurda. Obviamente. Mas, não sei, cara, é um exame que acontece. Outro dia aconteceu com o Gabigol. Eu não sei quantos acontecem por aí. A gente não sabe que outros jogos importantes aconteceu e ninguém ficou sabendo porque o clima não era bélico. Eu sinceramente não sei. Mas imagino que não deve ser uma loucura. A gente faz um exame por ano, vamos fazer hoje no Flamengo. Não deve ser assim, né? Então, eu tô 103% com o Arnaldo e com o Vessa, porém concordo em partes com o Tironi. Esse escândalo ele é inacreditável, né? Acho seria da minha parte repugnado e criticado se fosse pelo lado do Palmeiras. Mas é só. O que eu tenho para dizer para vocês é que normalmente quando o Palmeiras joga na quarta, na quinta tem a reapresentação, o pessoal faz o treino regenerativo, quem não jogou faz o treino normal e os jogadores vão para casa. Não foi isso que aconteceu. O Palmeiras seguiu essa rotina e estão todos na academia desde quinta, né? Pensando não só neste jogo contra o Flamengo, mas também nos próximos 30 dias, né? Ou 45 dias que serão absolutamente decisivos para o final da temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, acho que não precisava fazer hoje, acho que atrapalha, é verdade, mas o escândalo chega a ser quinta série. Mas beleza, o futebol brasileiro é assim mesmo. Cara, e esse negócio tá escalando, né? Cada vez é uma coisa. Agora ele saiu do gramado, foi para juiz, não sei o quê. Agora é o exame antidoping que tá causando uma celeuma. Mas isso não vem da parte do Palmeiras. A parte Palmeiras e Flamengo é questão Libra, né? Então, juiz, o árbitro beneficiou o Palmeiras no jogo num erro que o árbitro cometeu, mas não dá para entrar por aí, né? Mas o Palmeiras faria igual também se fosse ao contrário, né? Se tivesse sentido esse clima, só para deixar isso claro. Sim, é só para se dar uma medida do nível de tensão. Alguma vez vocês tinham ouvido alguém reclamar desse negócio em qualquer circunstância? Eu nunca ouvi. Primeira vez que eu vejo alguém reclamar de um exame antidoping que foi feito. Que eu lembrei do negócio do Gabigol lá, mas aí por conta que ele causou, né? Pode ser que o exame antidoping feito na sexta, véspera de jogo, antevésperas, tenha algum motivo científico, sei lá. De repente algum jogador está se preparando para o jogo de forma diferente. Então, eu não sei, eu não vou me meter nisso, tá? Mas a gente não sabe. Alguém poderia até explicar. Eu não sou médico, não tenho essa prerrogativa, não faço ideia como é fazer um exame antidoping. Então não temos a informação que fizeram no Palmeiras também, né? Não, né? Não. Então eu levanto um outro ponto.
por que o Flamengo reclama abertamente sobre isso? Ele não podia ir lá na comissão de arbitragem e falar assim, na comissão de antidoping, falar assim, o pessoal, olha, tudo bem, vamos fazer um negócio aqui, mas eu achei esse negócio ridículo e tal. Por que ele precisa deixar isso claro para todo mundo? É para ter a tutela antecipada. É para ter a tutela antecipada. Tudo que o Boto está fazendo é para ter, chama-se tutela antecipada. É você tá fazendo um trabalho para pressionar, né, a arbitragem, a comissão de arbitragem, né, para o jogo de domingo, porque o Flamengo está atrás, né, do Palmeiras. Ninguém esperava, né? Tem isso. A gente fazia... Completa, Mata, desculpa. Não, a gente fazia a conta lá atrás, como seria, né? Como que o Palmeiras chegaria para esse jogo. E o Palmeiras chegou por mérito e competência à frente do Flamengo, né? Então, agora é um pouco jus esperneante antecipado. Aqui vamos fazer tudo que for possível para trazer alguma coisa diferente para o jogo. Gente, isso é o futebol, é assim que funciona, mas na verdade, se for... Pois é, pessoal, Massa aí representou, né? Isso aí simplesmente é jogar pressão para o outro lado, né? Querer jogar pressão, né? Querer pressionar, né? É José Boto, é Felipe Luiz já falando. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é o jogo antecipado. É já começar a querer colocar pressão, né? É uma pena porque a gente sabe que é um jogo decisivo. A gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, né? É que o Palmeiras consiga uma bela vitória, sem sombra de dúvida. É uma vitória ali acachapante, né? Quem sabe, né, de tirar esse tabu, né? Esse tabu aí que já vem se arrastando por um longo tempo, né? O Palmeiras não conseguir vencer o Flamengo. É como eu disse, eu acho que não poderia ter um momento melhor, né? Olha, não poderia ter um momento melhor, pessoal. E aconteceu, né? E aconteceu esse momento. A gente espera que o Palmeiras faça uma grande partida, como vem fazendo. Vem fazendo grandes partidas. E sem sombra de dúvida, a gente espera que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo e conseguir sair com a vitória no Maracanã. É fácil? Não, pessoal. Fácil nunca se vai encontrar jogo fácil, né? Nunca, toda a vida, os jogos são difíceis. É jogo complicado, é jogo difícil. Mas o Palmeiras, como eu volto a dizer, com o futebol que vem jogando, com o futebol que vem apresentando, para mim hoje, o Palmeiras é favorito. Não, mas joga no Maracanã com 70 mil pessoas, não quer dizer nada, pessoal. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Para mim, o Palmeiras hoje, se tem um time que a gente possa dizer que joga em qualquer canto e é favorito, é o Palmeiras, né? O Palmeiras é esse time que é favorito. O Palmeiras é esse time, não importa onde joga. O Palmeiras é esse time que, principalmente fora de casa, faz grandes partidas. Então, sem sombra de dúvida, para mim o Palmeiras vai fazer uma grande partida aí, pessoal. A gente espera, né? A gente espera aí que, além da grande partida, mas também conquistar aí uma bela vitória, né? Uma bela vitória, colocar 6 pontos na frente do Flamengo nesse momento seria muito bom mesmo, né? Seria ali 6 pontos e principalmente, pessoal, 2, 3 vitórias, né? Então, o torcedor ia ficar preocupado, né? O torcedor rival, né? O torcedor rival ia ficar preocupado, por quê? Porque sabe que quando o Palmeiras coloca ponto na frente, fica difícil dos adversários tirar. Isso aí é uma verdade, né? E sem sombra de dúvida, hoje o Palmeiras é o time a ser batido. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. O Palmeiras é o time a ser batido e a gente espera, né? A gente espera aí que continue, né? Que o Palmeiras continue jogando bem, que continue fazendo uma boa partida, né? Claro, como eu sempre digo, pessoal, é jogo complicado, sim. É jogo difícil, sim, até porque é o vice-líder da competição, né? Mas, mesmo sendo o vice-líder, no vice-líder da competição, para mim o Palmeiras tem plenas condições, pessoal.
O Palmeiras tem plenas condições de fazer um grande jogo e sair com a bela vitória do Maracanã. Ok, pode acontecer esses desfalques aí, como a gente viu aí, né? Mas tem um time qualificado, o Palmeiras. O Palmeiras tem um time qualificado, o Palmeiras tem um time que a gente sabe que hoje, não importa onde joga, se joga fora de casa, se joga em casa, é favorito. Apesar do Flamengo ter vindo aí de uma vitória, né? No último jogo aí venceu o Botafogo, né? 3-0. Mas mesmo assim, o Flamengo, eu acho que não é para assombrar. O Flamengo não é para assombrar tudo isso, né? Acho que o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um melhor treinador, então torcer por uma grande partida do Verdão. Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira parece que também sentiu, pessoal. Parece que Andreas Pereira também vai ser dúvida para esse jogo. Ele como o Everton. É uma pena, né? São dois jogadores importantíssimos para o Palmeiras. São jogadores que geralmente vinham jogando, vinham fazendo a diferença. Mas é como eu digo. O Palmeiras hoje tem um elenco qualificado que é independente. Quem jogue, eu acho que os jogadores o torcedor não vai estar preocupado em quem vai jogar, mas o rendimento se mantendo a mesma equipe, se manter o mesmo rendimento que vem tendo, sem sombra de dúvida, o Palmeiras para mim é favorito. O Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, né? Tomara 3 pontos que podem decidir, né? Decidir o Campeonato Brasileiro, né, pessoal? 3 pontos do Palmeiras nesse momento pode decidir o Campeonato Brasileiro, né? Então vamos aguardar e vamos ver até onde vai isso aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.